Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 40 e 41 do livro do profeta Ezequiel. Tá? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Né? Então vamos lá para a nossa jornada? Vamos lá. Capítulo 40. No 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, após a cidade ter sido atingida, naquele mesmo dia a mão do Senhor esteve sobre mim e me trouxe para lá. Nas visões de Deus me trouxe à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual estava uma estrutura, uma cidade do sul. E ele me levou para lá, e eis que havia lá um homem, cuja aparência era como a aparência do bronze, e como a linha de linho na sua mão, e uma cana de medir, e ele estava em pé no portão. E disse-me o homem: Filho do homem, contempla o que os teus olhos ouvem, e os teus ouvidos, e põe o coração sobre tudo quanto eu te mostrar, para que eu pudesse mostrá-lo a ti e fosse trazido aqui. Declara tudo o que viste à casa de Israel. E eis que o muro do lado de fora da casa ao redor, na mão do homem, com uma cana de medir, eis que 6 côvados de comprimento, por 1 côvado e 1 palmo. Então ele mediu a largura e a edificação com uma cana, e a altura também com uma cana. Também era de uma cana. Então ele veio ao portão que olhava em direção ao leste, subiu as escadas e mediu a soleira do portão, que tinha a largura de uma cana, e a outra soleira do portão, que tinha a largura também de uma cana. E cada pequena câmara tinha o comprimento de uma cana e a largura de uma cana. Entre as pequenas câmaras havia 5 côvados, e a soleira do portão do alpendre do portão por dentro era de uma cana. Ele também mediu o alpendre do portão e por dentro da cana, por dentro e também era de uma cana. Ele mediu o alpendre do portão de 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o alpendre do portão estava por dentro. E as pequenas câmaras do portão, em direção a estes, eram de 3 deste lado e 3 daquele outro lado, e 3 eram a sua medida, e os pilares que tinham a medida do lado e também daquele outro lado. E ele mediu a largura da entrada do portão, eram 10 côvados, e o comprimento do portão 13 côvados. E o espaço entre diante as pequenas câmaras era de 1 côvado deste lado, e o espaço era de 1 côvado daquele outro lado. E as pequenas câmaras tinham 6 côvados deste lado e 6 côvados daquele lado. Então ele mediu o portão desde o telhado de uma pequena câmara até o telhado de uma outra, e a largura era de 25 côvados, porta contra porta. Ele fez também pilares de 60 côvados até o pilar do átrio ao redor do portão, e desde a face do portão à entrada até a face do alpendre do portão interno havia 50 côvados. E ali havia janelas estreitas e pequenas câmaras para os pilares dentro do portão e ao redor da mesma, que formam arcos, e as janelas estavam ao redor de dentro. Sobre cada pilar havia palmeiras. E ele me trouxe ao átrio exterior, e eis que havia ali câmaras de pavimento feito do átrio em redor. 30 câmaras havia sobre o pavimento, e o pavimento do lado dos portões defronte o comprimento, e dos portões era o pavimento de mais baixo. Então ele mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados em direção ao leste e em direção ao norte. E o portão do átrio externo, que olhava em direção ao norte, ele mediu o seu comprimento e a largura, e as pequenas câmaras eram de 3 desse lado e 3 daquele outro lado, e os 3 pilares, e os seus arcos eram segundo a medida do primeiro portão, com o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus arcos e suas palmeiras eram segundo a medida do portão, que olhavam em direção ao leste, e eles subiam por elas 7 degraus, e os seus arcos estavam diante delas. E o portão do átrio interior estava defronte ao portão em direção ao norte, em direção ao leste. E ele mediu o portão, e ele mediu de portão a portão 100 côvados. Então
me levou em direção ao sul e contemplou o portão em direção ao sul e mediu seus pilares e seus arcos de acordo com essas medidas. E havia janelas nos seus arcos em redor, como naquelas janelas, e o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia 7 degraus para subir, e os seus arcos estavam diante deles, e ele tinha palmeiras, uma deste lado e outra daquele lado sobre os seus pilares. E ali havia um portão no átrio interior em direção ao sul, e ele mediu de portão a portão em direção ao sul 100 côvados. E ele me levou ao átrio interior pelo portão do sul e mediu o portão do sul de acordo com essas medidas. E as suas pequenas câmaras e os seus pilares e os seus arcos de acordo com essas medidas, havia janelas nele e os seus arcos em redor. Ele tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura, e os seus arcos ao redor tinham 25 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e os seus arcos estavam em direção ao átrio exterior, e havia palmeiras sobre os seus pilares, e subia para ele tinha 8 degraus. E ele me levou ao átrio interior em direção ao leste, e ele mediu o portão de acordo com essas medidas, e as suas pequenas câmaras, e os seus pilares e os seus arcos eram de acordo com as suas medidas, e havia janelas nele sobre os seus arcos ao redor. E ele tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura, e os seus arcos ficavam em direção ao átrio externo, e havia palmeiras sobre os seus pilares desde aquele lado, e subiram e tinha 8 degraus, e ele levou ao portão do norte e mediu conforme as suas medidas, e as suas pequenas câmaras, os seus pilares e os seus arcos, as janelas eram ao redor no comprimento, eram de 50 côvados, e a largura de 25 côvados, e os seus pilares estavam direcionados ao átrio exterior, e havia palmeiras sobre os seus pilares deste lado, e também daquele lado, e subia para ele, e tinha 8 passos. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares dos portões, e estavam as suas ofertas queimadas. E no alpendre do portão havia suas mesas deste lado e as suas mesas daquele lado, para se matar em cima da oferta queimada, a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão. E do lado de fora, ao subir para a entrada do portão do norte, havia 2 mesas, uma do lado que ficava no alpendre do portão, e havia lá 2 mesas. 4 mesas havia deste lado e 4 mesas daquele outro lado. Ao lado do portão, 8 mesas, e sobre as quais matavam seus sacrifícios. As 4 mesas, que eram a pedras esculpidas para a oferta queimada, era de 1 côvado e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura e 1 côvado de altura, sobre as quais também se punham os instrumentos com os quais eles matavam a oferta queimada em sacrifício. E dentro havia ganchos de 1 palmo de largura, presos ao redor. Sobre as mesas estavam a carne da oferta. E fora do portão interior estavam câmaras dos cantores, como do átrio interior, que estava do lado do portão do norte, e a sua vista ficava em direção ao sul, uma do lado do portão leste, tendo a vista em direção ao norte. E ele me disse: esta câmara cuja vista está virada para o sul é para o sacerdote, os guardiões encarregados pela casa. E da câmara cuja vista está virada para o norte é para os sacerdotes, os guardiões encarregados do altar. Estes são os filhos de Zadok, que dentre os filhos de Levi se aproximavam do Senhor para ministrarem perante ele. Então ele mediu o átrio 100 côvados e o comprimento de 100 côvados de largura, quadrangular. O altar estava diante da casa. E me levou ao alpendre da casa e mediu a casa no pilar do alpendre, 5 côvados deste lado e 5 côvados daquele lado. E a largura do portão era de 3 côvados deste lado e 3 côvados daquele lado. E o comprimento do alpendre era de 20 côvados e a largura de 11 côvados. E ele me levou pelos seus degraus, por onde subia até ali, e estavam os pilares junto aos pilares de um deste lado e o outro daquele lado. Então, irmãos, a gente vê aqui riqueza de detalhes. Por que essas riquezas de detalhes, irmãos? Tá? Prova que a visão provém de Deus. E esse templo, segundo muitos estudiosos, ele vai ser construído no período do milênio, tá?
no período em que Cristo reinar sobre a terra. Para você ter uma dimensão assim talvez mais exata, nas Bíblias, geralmente, lá no final, você vai ver uma Bíblia de estudo, você vai ver aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, geralmente nas últimas páginas, aqui, ó, essa aqui é a planta do templo que nós acabamos de ler aqui, tá? Entendeu? O capítulo 40. Então vai ser construído no milênio, que será o tempo do reinado messiânico. Nós vamos falar mais sobre esse templo, tá bom? Vamos para o capítulo 41, tá? Que continua falando sobre o templo, tá? Em seguida, ele me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro lado, que era a largura do tabernáculo. E a largura da porta era de 10 côvados, e os lados eram de 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro lado. Ele mediu o seu comprimento 40 côvados e a largura 20 côvados. Então ele foi para dentro e mediu o pilar da porta de 2 côvados, e a porta 6 côvados, e a largura da porta 7 côvados. Assim ele mediu o seu comprimento 20 côvados, e a largura também 20 côvados, diante do templo, e disse-me: Este é o lugar mais santo. E em seguida ele mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, ao redor da casa de cada lado. E as câmaras laterais eram 3, uma sobre a altura e 30 em ordem, e elas entravam a parede, e era da casa pelo lado das câmaras laterais ao redor, para que pudessem se segurar, mas elas não se sustentavam na parede da casa. E havia um alargar e um rodeio ainda para cima para as câmaras laterais, porque o rodeio da casa ia para cima ao redor da casa. Por isso a largura da casa ainda era para cima e aumentava a câmara mais baixa e mais alta pelo meio. Eu também vi a altura da casa ao redor e os fundamentos das câmaras laterais, e eram de uma cana inteira de 6 grandes côvados. A espessura da parede era para a câmara lateral e para fora era de 5 côvados. Irmãos, um côvado é isso aqui, ó. É do dedo médio aqui até o cotovelo aqui, tá? Que geralmente é entre 50 e 55, dependendo do tamanho do braço do homem, tá? Prosseguindo aqui, e as portas das câmaras laterais estavam em direção ao lugar onde foi deixado, uma porta em direção ao norte e outra porta em direção ao sul, e a largura do lugar que foi deixado era de 5 côvados ao redor. Agora, o edifício que estava diante do lugar separado, ao final da direção oeste, era de 70 côvados de largura, e a parede do edifício tinha 5 côvados de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim, ele mediu a casa 100 côvados de comprimento, e o lugar separado, e o edifício com as suas paredes 100 côvados de comprimento. E também a largura da face da casa, no lugar separado em direção ao leste, eram de 100 côvados. E ele mediu o comprimento do edifício de frente ao lugar separado, e ele estava atrás dele, e de suas galerias, de um lado para o outro, era de 100 côvados, como o templo interior, com uma pena do lado. Os pilares da porta e as janelas estreitas e as galerias ao redor dos seus 3 andares, de frente à porta, forradas com madeira ao redor, e do chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas para aquele sobre a porta até a casa interior, e por fora, e por todo o muro ao redor, e por dentro e por fora de medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que uma palmeira estava entre o querubim e entre o outro querubim, e cada querubim tinha 2 faces, e da madeira e da face do homem que estava em direção para a palmeira de um lado, e a face de um jovem leão em direção à palmeira do outro lado. Isso foi feito através de toda a casa ao redor, desde o chão até cima, e a porta foram feitos querubins e palmeiras sobre a parede do templo. E os pilares do templo eram quadrados, e a face do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. E o altar de madeira era de 3 côvados de altura, e os seus comprimentos de 2 côvados, e os seus cantos e os seus comprimentos e suas paredes eram de madeira. E disse: Esta é a mesa que está diante do Senhor. E o templo e o santuário tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas por peça, e suas folhas que viravam 2 folhas para as folhas que estava virada para a outra porta. E foram feitos
nas portas do templo os querubins e as palmeiras, como foram feitos nas paredes, e havia ali tábuas espessas sobre a face do alpendre por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um e outro lado, pelos lados do alpendre, e sobre as câmaras laterais na casa e nas tábuas espessas. Então, meus irmãos, está aí a riqueza de detalhes desse templo que vai ser construído. Só um detalhe, fala de sacrifícios que vai ser realizado. Aí a gente pergunta, esses sacrifícios, eles vão ter um poder expiatório? Não. Esses sacrifícios, eles terão um efeito memorial, assim como é a ceia. Quando nós celebramos a ceia, nós fazemos menção da morte e da ressurreição do Senhor. Assim também, quando eles fizerem esses sacrifícios, é para trazer a memória que o mesmo Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, ele sim é o único e suficiente Salvador e Redentor de toda a humanidade em todas as eras. Amém? Meus irmãos, obrigado por assistir mais esse vídeo. Pedimos aos irmãos que deixem o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, possam também compartilhar esse vídeo com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.